Boa noite para você, ligado em mais uma edição do Democratize. O Democratize é um programa que fala de política de um jeito simples, direto, sem complicação, com o tema principal que é a democracia. E é claro, se o tema é democracia, tem que ter a tua participação. É excepcional que você participe com a gente e construa com a gente essa conversa, esse papo que rola aqui no Democratize. O Democratize você pode acompanhar em todos os canais de imagem da 98, no 198, 698 da Claro TV. Você também pode nos acompanhar no 29.1, TV aberta, Belo Horizonte, é digital. 22, Sete Lagoas, no YouTube, 98 Live. E aí, nos nossos aplicativos também você pode nos acompanhar. Para quem estiver nos ouvindo agora na rádio, saiba que é uma reprise, porque só depois da Voz do Brasil, às 10 da noite, é que a gente vai ao ar na 98,3 FM. Quer participar com a gente dessa conversa? É fácil. Você participa de duas maneiras. No 98live.com.br, vou aumentar a participação, 3 maneiras. No 98live.com.br tem uma aba chat. No YouTube, você pode participar com a gente. E tem o nosso WhatsApp, claro, 31 99 316 9898. Bora lá falar de democracia. Hoje nós vamos dar uma sequência àquela pauta que começamos na semana passada. Se você perdeu o programa, não tem problema. Se você é a primeira vez que está aqui com a gente, fique tranquilo, porque nós vamos falar sobre democracia. Democracia, de fato, relativa. Existe democracia além da política? No sentido estrito da palavra democracia, eu não estou sozinho para discutir isso, não. Comigo, 2 professores desse tema. Augusto de Franco, jornalista, escritor, palestrante, autor de um livro delicioso para se ler, que é Como as Democracias Nascem, e que é o nosso condutor desse espaço aberto da democracia. Augusto, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Vamos dar continuidade aí ao que nós começamos na terça-feira passada, não é? Investigando o que é a democracia e interpretando o que acontece do ponto de vista da democracia. Isso é que é o diferencial do Democratize, né? Bora lá, porque está o Gabriel Azevedo com a gente aqui também. Gabriel Azevedo, que é jornalista, advogado, vereador, presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, multifunção na vida, e está com a gente aqui no Democratize. Gabriel, tudo bem? Para democratizar, tudo ótimo, Paulo Leite. Prazer estar com você. Prazer com você aqui que está acompanhando a gente de qualquer lugar do planeta. Participa, manda o seu WhatsApp, porque aqui a gente não quer comentar o cotidiano como você escuta nos canais padrão de televisão. É justamente tentar aprofundar e com um olhar bem democrático sobre tudo aquilo que permeia a sua vida. Agora lembre-se sempre, a democracia vai além dos plenários, vai além das urnas. Você já pensou, por exemplo, que a democracia pode estar aí na sua reunião de condomínio, na conversa que você tem na praça, nas ruas, naquilo que você discute com seus colegas de trabalho, estabelecendo relações claras, transparentes, de forma dinâmica, para poder entender o que você pensa e o que o outro pensa. Até onde vai a democracia? Augusto de Franco. Pois é, Paulo. A democracia, ela nasceu como modo de vida antes de ser regime político. Então, isso é importante. Quer dizer, como é que a democracia foi inventada? É quando as pessoas começaram a conversar e viram que a conversa era melhor conversar do que guerrear. Foi assim que a democracia nasceu. Ela nasceu a partir de redes de conversações que se formavam na Praça do Mercado, e isso em Atenas, na passagem do século VI para o século V a.C. Então, a democracia tem tudo a ver com a convivência humana. Não é? Ela nasce quando a convivência adquire importância capital e não apenas a observação do que os senhores poderosos estavam determinando. Então isso é muito importante, porque se não fosse isso, nós não teríamos a democracia. Mesmo que ela tenha passado por um período em que ela ficou praticamente desaparecida, não é? E tenha sido reinventada como uma democracia representativa, com políticos profissionais, etc. Mas a democracia só se manteve
porque ela depende do diálogo, do debate, da persuasão, o que podem acontecer não só num parlamento, não só dentro de um governo, dentro de uma instituição, que acontece nas nossas casas, que acontece na praça, que acontece na rua, que acontece em todo lugar. É um modo de vida. Mas o Douglas no YouTube já levantou uma questão para a gente discutir. Ele pergunta aqui: senhores, num país onde o voto é obrigatório, existe democracia? Pois é, não, que questão boa, porque certa vez eu estava num curso da Fundação Konrad Adenauer em Berlim e tínhamos lá latino-americanos e tínhamos também europeus. Em certa hora do curso, quem estava dando uma palestra falou: agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente convence o eleitor a sair de casa e ir na urna. Aí eu, brasileiro, o argentino, o chileno, ficamos olhando, Paulo, assim, para o professor: como assim convencer o eleitor a ir na urna? Ele é obrigado. E, enquanto isso, os outros alunos, americanos, franceses, falaram: ótimo, que boa aula, porque, afinal de contas, tem muita gente que está dentro de casa e não quer sair para ir votar. É muito interessante, primeiro, explicar que democracia não tem a ver necessariamente com voto, né? Nos primeiros anos da democracia, Paulo, existiu sorteio, porque os atenienses partiam do seguinte pressuposto: todo mundo tem que estar preparado para a vida pública e coletiva. Então, se todo mundo pode ser sorteado, ao invés da gente eleger aqueles mais preparados, vamos preparar todo mundo. Então esse é um ponto muito interessante, porque, como a gente já disse aqui, há muitos lugares do planeta que tem eleição, mas não tem democracia, porque ela é um simulacro de escolha. E o segundo ponto que eu acho muito interessante, que você falou assim, democracia está na vida inteira. E eu acho que quem vive num condomínio, não sei se é o caso do nosso espectador, condomínio do latim, domínio comum, ou seja, todo mundo é proprietário daquele pedacinho de convivência, pode ser um prédio ou a própria cidade, é mais ou menos isso, a gente está compartilhando um espaço, não necessariamente a eleição obrigatória vai fazer essa cidade ou este prédio ser democrático. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo, quem está aqui em Belo Horizonte nos acompanhando, o condomínio JK. Que tem eleições obrigatórias. Condomínio JK, que fica ali na Rua Soares, você tem que ver, assim, é um colosso do Oscar Niemeyer. São 6 mil moradores. Mais de 200 municípios mineiros tem menos gente morando naquela cidade do que dentro desse prédio. A síndica está no poder há mais tempo do que ficou o Idi Amin. Entendeu? Assim, é verdadeiramente uma pessoa que não é democrática. As eleições são, inclusive, obrigatórias, todo mundo vai. Aí se tem um conjunto de procurações, aquela coisa toda, e se maqueia. Porque, às vezes, Paulo Leite, a eleição, sobretudo obrigatória, é uma das melhores maquiagens para o regime autocrático. E por que esse conceito duro de democracia está tão arraigado na mente das pessoas? Por que a democracia é entendida estritamente ligada ao voto, estritamente ligada a esses componentes políticos tradicionais? É porque quando a democracia foi reinventada pelos modernos, ela nasceu em Atenas, era uma democracia participativa, como disse o Gabriel, tinha sorteio, não é? Aliás, quando houve eleição, a oligarquia fundiária ganhava todas as eleições no início da democracia, né? Foi só quando o sorteio foi instaurado, não se sabe bem por quem, é que a democracia pôde florescer, porque aí qualquer um poderia ser escolhido para qualquer função. Muito bem, mas a democracia, ela não é eleição. Aliás, a maior parte dos regimes eleitorais do mundo não são democráticos. Não é? A gente não presta atenção nisso, mas a maior parte dos regimes não democráticos são eleitorais, eles fazem eleição. Não é? O Orbán faz eleição na Hungria, o Erdogan, o Maduro faz na Venezuela, o Ortega faz na Nicarágua, o Narendra Modi faz na Índia, o Putin faz na Rússia, e todos esses regimes são autocracias, são ditaduras, com eleições. Então, democracia não é eleição.
não é? Mas como na democracia representativa a eleição ganhou um papel, vamos dizer assim, principal, porque na época eles não conseguiram engendrar uma maneira das pessoas participarem sem ser através do voto, não é? E era difícil mesmo, porque faltava os meios tecnológicos para isso. Hoje não falta mais. Hoje não falta mais. Hoje você não pode argumentar assim, a democracia tem que ser representativa só porque eu não posso ter uma praça e juntar milhões de pessoas na praça. Pode. Milhões de pessoas na praça. Pode. Hoje pode. Hoje pode. Você pode ter praças virtuais, né? E tem, de fato. Então... E até físicas, porque se junta para tanta coisa, claro. por que não para discutir essas questões? E também não precisa ser uma obra de escassez. O que eu digo disso? Às vezes o sistema de representação, como a gente tem hoje, faz assim, ó, esses podem exercer a democracia representativa, esses não. Mas se você pensar num outro modelo em que fala assim, ó, quem é que quer participar? Vamos esquecer essa parte da eleição. Vem para cá. Vem para cá quem quer participar. Com certeza, Paulo, assim como era em Atenas, não é todo mundo. O Augusto sempre me disse isso, olha, para você ter uma democracia, pelo menos 1% da sociedade tem que ser democrático. Já é um grande avanço. Às vezes, a busca de acúmulo de poder faz com que a forma eleitoral, Paulo, seja a manutenção de um status quo. Basta a gente analisar, por exemplo, as últimas reformas políticas eleitorais brasileiras. Eu critico muito, e outras pessoas que entendem democracia também o fazem, as mudanças que vão acontecendo. Em geral, muito menos preocupadas em democratizar o processo de participação da sociedade brasileira, não é só aqui, em outros lugares do mundo, elas estão mais preocupadas em preservar quem já está ali exercendo o poder. Atendendo a interesses particulares. Essa é uma questão central. Agora, o Gilson, daqui de Belo Horizonte, do bairro Ana Lúcia, diz o seguinte, olha, não é possível democracia onde interesses escusos dominam através do poder econômico, da corrupção, dos poderes ditatoriais que normalmente rasgam a Constituição. E aí? Na verdade é possível. Na verdade é possível. Só é possível. Só é possível. Desculpa ser franco. A democracia, a gente tem que tirar da nossa cabeça, a democracia não é uma utopia. Não é um regime puro, reto, perfeito, de anjos, arcanjos, querubins, serafins. Não, inclusive, não é isso. Inclusive tem uma confusão muito interessante, você ressaltou isso numa conversa que a gente teve no grupo. Você falou a respeito da diferença entre majoritarismo e democracia. Sim. Nem sempre o que é majoritário é democrático. Claro que não. E esse entendimento vai nesse sentido. Mas posso sugerir para o Gilson uma boa leitura? Ô Gilson, aproveita que tem um livro dos pais fundadores dos Estados Unidos, né, ou federalista, ou em inglês os papéis federalistas, The Federalist Papers, em que na discussão da formação do governo, eles dizem o seguinte, se fôssemos anjos, não precisaríamos de governo. Se todo mundo aqui tivesse uma ausência completa de defeitos, se só tivesse qualidade, nós precisaríamos criar maneiras do poder não se concentrar, de todo mundo participar. Não, todo mundo seria muito puro e muito belo. Esse é um dos maiores problemas de se falar de democracia em qualquer lugar. Porque essa questão da utopia... Porque ela é feita de humanos, gente. E a gente E essa questão da utopia, ela atrapalha o entendimento da democracia. Mas tem uma para o Justo que é muito boa. Todos os países menos corruptos são os mais democráticos. Pode bater os índices de democracia e de corrupção. Porque, em geral, quando a gente vai para essas discussões de escândalos políticos, por exemplo, tem que punir, tem que criar leis mais claras. Claro, tem que ter legislação para punição. Ninguém aqui está passando a mão na cabeça de corrupto ou justificando corrupção. Só que água sanitária de corrupção é participação. Quanto menos o poder é concentrado e mais ele é distribuído, menos corrupção menos você tem chance de corromper. Porque você tira o patrimonialismo. Os países menos corruptos do mundo, você pode pegar, são os que os índices de democracia são maiores. Por exemplo, você pega Dinamarca, Suécia, Finlândia, Irlanda. E os países mais corruptos são os menos democráticos. São os menos democráticos. Aí você vai pegar Somália, Sudão, Sudão do Sul e por aí vai. Pode comparar os índices de democracia com os índices de corrupção ou de percepção da corrupção da Transparência Internacional.
Bora lá, tem mais gente participando aqui. O Gilberto de Birité tá mandando um abraço para você, falou que está nos seguindo. Valeu, Gilberto, obrigado. O Vitor Luiz pelo YouTube diz assim: eu gostaria de saber dos senhores a sua opinião, sobre a opinião de vocês sobre a democracia no Brasil nos dias de hoje. Nós falamos disso no programa passado, mas provavelmente o Vitor não estava com a gente, está chegando agora. Vamos dar uma pincelada nesse tema? Tudo bem. Ô, Vitor, o Brasil é uma democracia eleitoral. Existem democracias liberais e democracias apenas eleitorais. Nós somos uma democracia eleitoral, não somos uma democracia liberal. Na democracia liberal, só para explicar em uma frase, a questão não é a capacidade do governo de impor sua vontade, e sim a possibilidade da sociedade de controlar o governo. Isso é que caracteriza uma democracia liberal. Nós não somos. Na América Latina só tem 3 democracias liberais: Uruguai, Chile e Costa Rica. E na América toda só tem mais 2, só tem mais 3, que é Barbados, Canadá e Estados Unidos. Então você vê em um continente das Américas todas, nós temos 6 democracias plenas, liberais, né? E o resto todo, ou autocracias, ou autocracias eleitorais, ou democracias eleitorais. Ou democracias eleitorais, e com um detalhe: o Brasil é uma democracia eleitoral parasitada por 2 populismos, o que complica muito a nossa situação. Tanto o populismo autoritário, que é dito de extrema-direita, quanto o neopopulismo, que é dito de esquerda. Então você tem Evo Morales, Obrador no México, Fernandes na Argentina. Então esses são populistas de esquerda. E você tem os populistas de direita, o Bukele em El Salvador, não é? E quando o Trump estava no poder, o Trump, né, que era um populista dito de direita nos Estados Unidos, mas a democracia liberal americana, ela resistiu. Quer dizer, você teve um populista, não é, que era autocrático como agente político, e acabou o mandato dele, e os Estados Unidos continua sendo uma democracia liberal. Nós vamos sair agora para um break rapidinho, e antes de sair para o break, eu queria continuar nessa questão. Eu queria complementar para o Vitor. Porque além da resposta para o Vitor, tem muita coisa interessante do Luiz Campos, do Felipe Veiga, do Newton. O papo tá bom, hein? Com coisas interessantes colocadas para a gente dar uma trabalhada nessa nossa discussão. Vamos fazer o seguinte, break, rapidinho, a gente vai e volta já. Boa. Tem torcida mais apaixonada que essa do Galo? Se você quer ficar ligado em tudo do time, vem pra Galo na Rede 98. Os últimos do Galo na sua mão, quando e onde você quiser. Com promoções exclusivas, ingressos, camisas e muito mais. O canal da Massa Atleticana! Então bora lá? Então siga o Instagram, @Galo na Rede 98. Olha só as novas promoções para motoristas e passageiros da Rap. Você, motorista, baixando a versão beta do app Rap Move Brasil Motorista no Play Store, você pode ganhar um kit Rap Move. Presta atenção nos prêmios. Um jogo de pneus, 200 litros de combustível e um Pix de R$500. Você, passageiro, cadastrando-se agora pelo site rapmove.com, pode ganhar uma viagem de cruzeiro pela costa brasileira, com tudo pago e com direito a acompanhante. Vem pra Rap, você também. Quer ver como você vive apostando? Olha lá, ó. Será que a mala vai chegar? É essa hora, né, malandro? É amor ou é cilada? Reuniãozinha surpresa? Ô, Jonas, por que você tá com a câmera fechada? Manda real, Jonas. Ele já sabe, cara. Mal aí, doutora. O que vai ser, hein? Eu acho que vai ser Enzo. Valentina. Não falei? A gente vive apostando. E na Estrela Bet, jogou, brilhou. Confia. Você ligou para o Saque 98. Bom, Isabel Elias mandou aqui, boa tarde, Radiocast. Gosto de ouvir casos de extraterrestres, mas morro de medo, kkkk. Ô, Isabel, eu também morro de medo, mas a minha curiosidade ela é bem maior que o meu medo, então por isso, toda terça-feira estamos juntos aí, escutando os casos de extraterrestres. Um beijo pra você. Você ligou para o Saque 98.
O Cláudio não foi embora de uma vez. Quando o câncer chegou, ele estava forte. A gente tinha certeza da vitória. Nós éramos mais fortes do que aquele tumor. Isso era o que a gente acreditava. Mas não existia a gente. Apoio Rede 98. Bom, estamos de volta, segundo bloco do Democratize, aqui pela Rede 98. E nesse papo da democracia, para você que não acompanhou o primeiro programa, para quem acompanhou o primeiro programa, nós terminamos o último bloco falando de um livro, né? A Fazenda dos Animais, ou Revolução dos Bichos. Inclusive, o discurso rendeu, viu? Durante a semana, muita gente conversando sobre esse tema, nos nossos sites, me perguntando algumas coisas. Quem ganhou o livro veio buscar? Os dois que ganharam, Felipe e a Sandra, tiveram aqui, pegaram o livro, foi muito legal. E hoje nós vamos falar sobre um filme. Preste atenção, sem spoiler, nós vamos falar sobre um filme que vai nos trazer um entendimento, a nos ajudar a trazer o entendimento da democracia. Mas o Vitor, no último bloco, provocou o Augusto e o Gabriel. O Augusto falou alguma coisa a respeito, o Gabriel quer completar, ele perguntou como é que ele vê a democracia no Brasil nos dias de hoje. O Vitor, eu tento aprender as coisas de maneira linear no tempo. Então, aula rápida aqui. Primeiro, Atenas, democracia. 509 a 322, menos de 200 anos ela existiu. Intervalo de 2000 anos, ela vai ressurgir em Londres, na Inglaterra, no século XVII. 1689 é o marco que eu mais gosto. Quando isso aconteceu, o Brasil era uma colônia, ok? O Brasil foi colônia até 1808, chegou a família real, e ao longo do século XIX, o Brasil não foi uma democracia, foi um império. Vamos lembrar que, neste momento, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos eram democracias sólidas. E os ares de democracia, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos, sopravam no planeta. Sopravam tanto que, quando o Brasil deixou de ser império, a nossa república tentou copiar muito o formato de Estado e de governo dos Estados Unidos. Mas essa forma não trouxe a alma democrática. Por quê? Voto de cabresto, coronelismo, oligarquia. Até 1930, quando houve o golpe do Getúlio, não era democracia, porque o Partido Republicano Mineiro e o Paulista faziam um café com leite escolhendo presidente sem participação do povo. Com o Getúlio, piorou. Por quê? Aí eu falo da folha do Brasil balançando com o vento. Porque nos anos 20 e nos anos 30, depois de uma onda de democratização que o Brasil até tentou alcançar, mas sem conseguir, veio um revés de ventania autocrático. Fascismo e nazismo. Tanto que no Brasil a gente passou a ter integralismo, movimento tenentista, e o Getúlio simulou aqui um quê de Adolf Hitler, né? Então, de 37 a 45, nós tivemos um Estado novo em que aboliu o município, bandeira municipal, era um simulacro. Era uma ditadura plena. Era uma ditadura, uma autocracia brasileira. O que acontece em 45? Olha o Brasil como uma folhinha ventando no planeta. Acaba a Segunda Guerra, Hitler cai, os ditadores caem, Conferência da ONU, ventos democráticos. O Brasil faz uma Constituição em que o povo vota para prefeito, vota vereador, começa a ter democracia. Só que aí esse vento de democracia no planeta começa a recuar por causa da Guerra Fria. E aí Estados Unidos e União Soviética, ambos tiveram um papel terrível em coalhar o mundo de ditaduras. Na América Latina, os Estados Unidos foram responsáveis por várias, inclusive a nossa. Então o Brasil recua. Vai de ditadura até os anos 80, quando a União Soviética cai, a Guerra Fria passa, e aí nos anos final de 80 e 90, o Brasil, a terceira onda de democracia. Constituição, anos 90 de grande diálogo planetário, terceira via, Cardoso, Blair, Clinton, os anos 90, Brasil democrático. Aí veio o maldito do Bin Laden, explode as Torres Gêmeas. E muda todo o curso Guerra da história. do Afeganistão, a coisa começa a piorar, porque a guerra é sempre
uma antessala da autocracia. Essa é uma questão fundamental. E aí vem Quando a terceira pontua, onda de autocracia. A guerra sempre aparece como Isso. Aí vem uma terceira onda de autocracia e por isso, Vitor, para fechar esse vai e vem do Brasil flutuando, hoje, infelizmente, assim como a América Latina, o Brasil está recuando nos índices democráticos. Olha, tem muita gente perguntando e eu queria privilegiar aqueles que participam com a gente, até porque a gente tinha umas pautas para discutir aqui, mas eu vou privilegiar a discussão de quem está com a gente. Tá bom esse negócio lá. de falar com o povo. E eu vou pedir então agora um ping frita mesmo. Vai você. É ping frita mesmo, é velocidade na resposta que nós vamos dar para os nossos queridos espectadores. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Nós falamos do Vitor, agora vem aqui o Alex Xavier. O Alex Xavier, e é para você que eu vou mandar, porque você já conversamos a respeito disso, eu sei que você vai rapidamente dá uma visão muito rápida nisso. A extrema-esquerda acusa a extrema-direita de querer acabar com a democracia e vice-versa. Para vocês, qual lado político tem mais poder de acabar com a democracia brasileira? É o Alex Xavier do bairro Califórnia. Alex, esse esquema interpretativo esquerda-direita, ele é um esquema impotente para explicar a realidade. Porque muitas vezes você está chamando de direita ou de extrema-direita e de esquerda dois populismos, entendeu? Que tem um comportamento muito semelhante. Há muito isomorfismo entre os dois. Quer dizer, todos eles acham que tem que falar em nome do povo contra as elites ou contra o sistema. Todos eles acham que as massas têm que ser lideradas por um grande líder. Em suma, é populismo. No Brasil, a chamada direita, você vê como é que isso é inconsistente, né? Ela foi engolida pela chamada extrema-direita. Mas a esquerda não foi a extrema-esquerda que engoliu a esquerda. Não, de jeito nenhum. Foi a esquerda que engoliu a extrema-esquerda. Você tem na extrema-esquerda o quê? PCO, sei lá, talvez PSTU. o PSTU, não é? Não são hegemônicos. A hegemônica é a esquerda mesmo, que alguém quer dourar a pílula e chama de centro-esquerda, não é? Mas, na verdade, essas classificações são muito ruins. O que é importante para a gente entender o que está acontecendo é que todo populismo, ele drena conteúdo liberal da democracia. Seja aqueles chamados de direita ou extrema-direita, sejam aqueles chamados de esquerda. Ou extrema-esquerda. A extrema-esquerda, em geral, não é populista. Ela quer a insurreição popular, quer a tomada do poder por meios violentos, quer a guerra popular prolongada, o foco revolucionário. Então não é populista. Quem é populista é a esquerda majoritária, a esquerda realmente existente no Brasil e em outros países. Bora lá, Gabriel. O Luiz Campos, pelo YouTube, pergunta: o impedimento de candidaturas independentes seria uma forma de implementação da escassez que você se referiu? Verdade. Pela minha última contagem, das 22 democracias plenas do planeta, considerando os dados de 2022, não 23, 18 delas permitem candidaturas independentes. Muita gente analfabeta democrática costuma dizer que não há democracia sem partidos. Não é verdade. Em vários lugares do planeta onde há uma democracia constituída, as pessoas podem se candidatar sem ter partidos. Até porque faz muito mais sentido um regime democrático que não é refém de estruturas que não são. Por exemplo, no Brasil, muitos partidos que cuidam da democracia internamente são verdadeiras oligarquias. Na verdade, quase todos os partidos são oligárquicos, né? Talvez a reforma política, ou o detalhe da reforma política mais importante seja esse. Quer dizer, a democratização interna dos partidos. Todo partido tem dono, todo partido é autocrático internamente. Tanto que eles vendem, né, a cada eleição, eles fazem um verdadeiro comércio do apoiamento. Dona Maria, lá em Sabinópolis de Minas, que quer cuidar da educação da filha dela e ser candidata a vereadora, não pode fazê-lo sem ter um amém de um cacique partidário. Exatamente. Né? Isso é muito ruim. Felipe Veiga pergunta: boa noite, turma do Democratize, como é que vocês enxergam El Salvador no atual momento? El Salvador é uma ditadura de direita, não é? É engraçado que parece que o Bukele, que é o atual chefe de governo, ele era da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, de esquerda revolucionária, foi eleito, não é? No lugar de Salvador Serém, não é? Que era um populista de esquerda, e aí começou a implementar uma série de reformas
autocratizantes e hoje é uma ditadura de direita. Ele pendeu de um lado para o outro numa facilidade danada. Muito rapidamente. Ele sai da Farabundo Martí, que é uma frente de libertação, para uma autocracia plena. Newton do Carmo, parabéns pelo programa. O sistema político brasileiro vai ao encontro ou de encontro à democracia? Tá aí a pergunta. Tem as duas coisas. Por exemplo, eu elogio muitas questões no sistema político brasileiro que eu acho positivas. O fato da gente ter uma justiça eleitoral cuidando, sem ser por agentes políticos do nosso processo democrático, eu acho que é um ganho. Por isso, preservar esse sistema de judicial eleitoral é muito importante para o Brasil. Ao mesmo tempo, o que eu sinto que é muito duro no Brasil é que as pessoas acham, muitas das pessoas acham que democracia é ir de 2 em 2 anos na urna. Ou seja, fui lá, escolhi, claro, participei. E não é. Não adianta virar para sua mamãe ou para seu papai quando você é jovem e falar: mãe, escovei os dentes sábado. Não, você tem que escovar todo dia, porque senão a cárie vem. Então não basta só se eleger e na urna comentar o fato político. Você é democrático na sua vida, né? No ato de participar e de não se deixar ser massa de manobra. Um ato de cidadania pleno. Não apenas. Eu vou separar cidadania e democracia. Democracia. Nem todo cidadão é democrata. Nem todo cidadão é democrata. Nem todo cidadão Mas todo democrata é democrata. E Paulo e Gabriel, tem um negócio importantíssimo aí, né? Que os populistas estão tentando substituir o conceito de democracia pelo conceito de cidadania. E isso é perigosíssimo, entendeu? Porque aí você diz, o Xi Jinping, ditador da China, diz: não, nós estamos melhorando aqui o bem-estar da nossa população, não precisamos. Essa é a democracia que funciona. Ele chama a ditadura dele de democracia. Por quê? Ele está confundindo democracia com cidadania. Com bem-estar. Com bem-estar da população, progresso material. É aquela pergunta que define muito um democrata, que é assim: você preferia viver num lugar com saúde, segurança, educação, mas você não pode participar, criticar o presidente. Brunei, por exemplo. Brunei. O sultão do Brunei oferece para seus cidadãos um ótimo IDH, saúde de primeiro mundo, educação. Combustível quase de graça. De graça. Só não critique. Só não fale nada não contra tem a sua orientação sexual, nem a própria religião. Jamais leia jornais, não acesse a internet. Não tem na internet. Aí é o seguinte, quanto custa a liberdade para cada um? Porque democracia também tem a ver com isso. Olha lá, vamos lá. O Bruno, ele enganou-se, porque ele disse que nós não faríamos essa pergunta porque existe uma censura. Ô, Bruno. Imagina. Censura onde, Bruno? Por favor, não. Aqui nós não. Estamos aqui libertos desse tema de censura. E continuaremos, resistiremos, sempre libertos a esse tema de censura. E ele pergunta: eu posso contestar o modo que é feita uma eleição democrática? Claro que pode. Claro. Dentro do regime democrático. Ou seja, olha lá, eu imagino o que ele está dizendo. Eu já entendi. Poxa, essa urna funciona ou não funciona? Você tem todo o direito de questionar, pedir para ter prova, mostrar o sistema, tudo isso. A única coisa que você não pode fazer dentro da regra do jogo da democracia é falar: não funciona porque eu acho que não funciona. E, sobretudo, repetir isso porque alguém te mandou repetir. Isso não é democracia. Rapidinho aqui para o Júlio César: democracia seria a prática do dia a dia, reuniões de uma rua, diálogos numa praça, e assim com a prática levar para o bairro, para a cidade, para o país, um tema de democracia. Sim. Isso seria... Foi assim que a democracia nasceu, não é? Na rua. Ela nasceu na rua, ela não nasceu dentro de uma academia, ela não nasceu dentro de uma irmandade, de um sodalício, não é? Ela nasceu na rua. Não é? Ela nasceu nas conversas entre as pessoas, não é? E ela nasceu no mesmo momento que se conformou um espaço público, não é? Nasceram juntos. Aquele espaço público era o espaço que não tinha sido declarado público pelo rei, pelo tirano que vivia lá em Atenas. Ele era público porque foi publicizado pelas pessoas. As pessoas se apropriaram dele e falaram: não, agora nós vamos usar isso aqui do jeito que nós queremos. Se a democracia fosse nessa em Belo Horizonte, eu aposto no lugar. Sábado fui ver a inauguração da estátua da Dona Lucinha, ali na Augusto de Lima. Central. Quando eu vi no Bar da Loura, fígado acebolado, gente cantando, falando do futebol, outro pedindo um petisco, ali do lado comprando isso, fazendo aquilo, encontrando o vizinho, se esbarrar, não sei o quê. Esse
é o caos da democracia. Quem é que manda alguém ir no mercado central fazer compra? Ninguém. Quem é que diz que cada um conversa ali tomando sua cervejinha com o fígado? Mas é esse caldo de liberdade, de opinião das pessoas entrosando, e claro, ao acaso, sem ser com as mesmas pessoas sempre, do mesmo jeito sempre, isso é o gênero da democracia. Isso é a política, né, Paulo? É a política. A política é um tipo de interação. É. Esse tipo de interação, não é? Que tem como fim a liberdade, que tem como sentido a liberdade, não é? E não a ordem. Esse é um ponto importante também, né? Sim. Se você acha que a política é para você instaurar uma nova ordem para organizar as pessoas, levar as pessoas para algum lugar... Acabou a democracia. Acabou a democracia. Estabeleceu a ordem, acaba a democracia. Porque a democracia, na verdade, ela é esse caldo de transformações que a gente está acabando de falar aqui. Olha, tem muita gente participando, não vou dar conta de ver de todo mundo, não vou dar conta. Queria mandar um abraço para a Sandra Malta, ela ganhou o livro. E ela está agradecendo aqui, dizendo parabéns pelo programa, estou assistindo pela segunda vez, muito obrigado pelo livro. E uma última participação, depois se der tempo a gente faz mais aqui, mas o Pierre, do bairro Santa Cruz, pergunta o seguinte. Primeiro, ele diz que ele e a tia Angelita quer te conhecer pessoalmente e já te parabeniza pela transparência. Tá aí, então obrigado. Tá aí, ele e a Angelita querem te conhecer. Boa noite, meninos. Obrigado pelos meninos. Para os dois vale, para mim não. Boa noite, meninos. O atual governo federal do PT é democrático ou falso democrático? Para a gente encerrar essa rodada, depois se der tempo a gente faz outras perguntas. Vai. Vai? Vai. É um democrático eleitoral. É um democrata eleitoral, né? Se tem alguém que gosta de eleição, é esse governo. Desde que ele ganhe. Desde que ele ganhe. Nós podemos dizer com segurança que não é um governo democrático liberal. Não. Isso não é. É um governo estatista, é um governo que vê a política como uma espécie de continuação da guerra por outros meios para implantar uma ordem, não é? Que é aquela que lhe agrada. É baseada nessa troca de democracia por cidadania. Que tem um histórico, de usar a eleição de uma maneira inadequada, com dinheiro público, subvertendo a eleição e as regras da eleição à sua vontade. E dois, que eu acho que assim... gênese desse governo não ser um democrático liberal na essência da palavra. É o zero em vez zero em dividir as pessoas. Ou está com a gente, ou não contra está. A gente. É uma questão de disseminar a guerra. Isso é a guerra, nós contra ele. E digo mais, você aqui bem sincero, é o grande nascedouro do Bolsonaro. Não existiria bolsonarismo se não tivesse um governo que durante anos ficava repetindo o seguinte: não está com a gente, é nazista, é fascista, não é democrático, não gosta de pobre. E que, de certa forma, interrompeu a possibilidade do crescimento de um pensamento de direita amplo. Sim. Interrompeu essa possibilidade porque, de maneira pouco democrática, estabelecia o nós contra eles o tempo inteiro. Sim. Essa é uma verdade que não dá pra gente E é um disfarçar. governo extremamente majoritarista. Considera que se consegue a maioria dos votos... Vale o que valer. Assim, observar esse governo é não achar que tem alguém aí que foi eleito com 51% dos votos. Parece que ganhou com 80%. 80% dos votos. Ignora os 49% dos outros. Agora, rapidinho, um minuto só, e é para ser rápido na resposta. Até porque você puxou o tema aqui para o final. Lula considera uma semana vitoriosa. Ele venceu por processos democráticos, essa semana que teve com a aprovação de reformas, CARF e outros quesitos mais? O outro lado perdeu. O outro lado entrou na história não para debater o assunto, mas para simplesmente impor uma derrota. E aí teve vários fatores, não dá para analisar rápido, mas sobretudo a realpolitik, que ou seja, você tem um governador, né, que tem os seus interesses, você tem os políticos ali que estão votando e tem uma relação com o governo. Não adianta alguém chegar e falar, vamos votar do jeito que eu quero. Rachou até a própria bancada do PL. Então, assim, foi de fato uma vitória de um governo, quando um governo tem uma proposta de lei,
e ela aprova no parlamento, é uma vitória. Ainda que a proposta não fosse, né? A proposta da reforma tributária é uma proposta anterior da sociedade brasileira. Vem de 2008. E do parlamento brasileiro. Vem de 2008 nessa forma. Sim. Mas se você pensar, ela tem 15 anos antes de 2008, ela começa já a ser debatida. Isso. A gente, como a gente falou aqui, a gente não analisa a notícia igual os outros lugares de fofoca. Não. É muito interessante a gente notar uma pergunta para os democratas que estão assistindo aqui. Por que grandes temas nacionais encontram tanta dificuldade no Congresso? E eu digo, é porque a nossa democracia falha na eleição. Porque tem um sistema que faz a população votar no presidente e entregar para ele um Congresso que manda de fato, mas que não tem sintonia com a eleição presidencial. Seja para o nível federal, seja para governador e assembleia, seja para prefeito e vereador. Isso é uma falha democrática. Vamos para o intervalo, mais um intervalo, a gente volta já já com o último bloco. E olha, o último bloco, sem dar spoiler no nome do filme, nós vamos falar sobre um filme para você refletir do tema democracia. Voltamos já. Qual o valor de uma pessoa? O valor de um filho, de uma mãe, de um pai? Você não daria tudo pela saúde de alguém? Não cuidaria da melhor forma? Você daria o sangue. Daria o melhor. Não ia descansar. Saúde de ponta, para todos. Esse é o nosso ideal. Afinal, por que saúde de qualidade é um privilégio? Por que é preciso esperar o tempo que não se tem por algo que é urgente? Apoio Rede 98. Quer ver como você vive apostando? Ah lá, ó. Será que a mala vai chegar? É essa hora, né, malandro? É amor ou é cilada? Reuniãozinha surpresa? Ô, Jonas, por que você tá com a câmera fechada? Manda real, Jonas. Ele já sabe, cara. Mal aí, doutora. O que vai ser, hein? Eu acho que vai ser Enzo. Valentina. Não falei? A gente vive apostando. E na Estrela Bet, jogou, brilhou. Confia. Siga as redes sociais da 98. Fique por dentro das últimas de todos os assuntos. Acompanhe os melhores momentos da programação e o que rola nos bastidores. Rede 98 Oficial no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok. O Cicobi Nossa Cop já é tradição em BH e região. Um portfólio completo de soluções financeiras para você ou sua empresa. Consórcios, seguros, crédito consignado, cartões de crédito, investimentos, cobrança bancária, seguro empresarial, linha especial para o agronegócio, além das vantagens exclusivas do cooperativismo, atendimento mais próximo, divisão de sobras e muito mais. Abra sua conta e seja nosso associado. cicobnossacop.com.br. Estamos aqui desde o começo. Juntos, acreditamos no sonho de construir a mais moderna arena de jogos e shows da América Latina, em Minas Gerais. Aqui dentro tem segurança, qualidade, sustentabilidade e o aço líder no Brasil. ArcelorMittal, o aço oficial da Arena MRV. Bom, estamos de volta com o Democratize. O Democratize vai ao ar toda terça-feira, às 9 da noite, nos canais de imagem da Rede 98 e às 10 da noite, depois da Voz do Brasil, na 98,3 FM, a nossa nave mãe. Você pode nos acompanhar numa série de canais. Nós temos o 198, 698 da Claro TV, o YouTube 98 Live. Você pode nos acompanhar também na TV aberta 29.1 Digital Belo Horizonte, 22.7 Lagoas. E o mais importante é que você pode participar dessa prosa com a gente, tanto no nosso 98live.com.br, na aba chat, no YouTube e também no nosso WhatsApp, claro, 31
993169898. E por falar em participação, eu estou assustado com o número de participação, positivamente assustado com o número de participações, o que nos dá a certeza que nós vamos ter que fazer um programa de auditório, para que as pessoas possam ir até lá participar, porque senão nós teríamos 5 horas de programa só para responder tudo ou colocar aqui as argumentações dos nossos espectadores que estão aí nos acompanhando e dos ouvintes que vão nos acompanhar depois. Se você não teve a sua pergunta privilegiada aqui, não é nenhum tipo de censura não, porque eu fui seguindo a ordem que elas foram entrando. E aí agora a gente tem que continuar debatendo, continuar conversando. Em 1977 aparece um filme. O filme Uma Nova Esperança. Luke Skywalker. Um jovem que queria ir para a academia para viver com os amigos, mas aí ele se vê envolvido numa guerra intergaláctica. Augusto de Franco, o que Luke Skywalker e a franquia Star Wars têm a ver com democracia. É incrível isso, né? Porque Star Wars é a saga do nosso tempo, né? A saga contemporânea talvez mais importante, né? E é uma saga épica. E como nós sabemos, a democracia é mais lírica do que épica. Uhum. Esse é um detalhe importante, não é? Então você tem, por um lado, o Império, não é? E do outro lado, os Jedi, que são guerreiros também, não é? Eles não são protótipo de democratas, eles não vão conversar em lugar nenhum para estabelecer consensos, não é? Eles conversam através dos seus sabres de luz. Através de armas e tudo mais. Então, é guerra. E guerra nós sabemos que é autocracia. Agora, é um filme muito importante para a aprendizagem democrática. Sim. E eu acho que o detalhe mais importante do filme é quando o imperador Palpatine, para quem assistiu deve estar mais ou menos... Ainda senador, né? Ainda senador. Resolve assumir o comando do Senado e acaba transformando a República num império. Para a defesa de todos, é claro. E sempre com a... Não, e o argumento é que é fantástico, né? Porque o argumento é para proteger-nos, para fazer que nós sejamos mais respeitados. Nós vamos mudar esse formato. A frase da... Perdão, pode falar. Não, quer dizer que a frase da Amidala que vem, né? E se repete isso muito na internet. É assim que as democracias caem, ou naufragam, não lembro bem a expressão. Sob aplausos. Sob uma salva ruidosa de aplausos. Porque o medo que ele próprio, né, tinha ajudado a instituir, porque eram aliados dele que estavam ali criando essa sensação de pavor. Isso acontece em outros lugares. Pegar o Brasil, né, nos anos 30, 37, Cohen e a coisa toda, ameaça. Sempre tem uma ameaça, então, para proteger, precisamos de um imperador que é quase um pai. Eu crio um inimigo. Você cria um inimigo. Sempre tem um inimigo. Mesmo que ele seja um arquétipo, eu crio esse inimigo e aí me monto em defesa daqueles que são os meus contra esse inimigo. A autocracia, Paulo, é isso. A autocracia é a guerra. E a guerra não é destruição de inimigos, como a gente imagina. É construção de inimigos. Você sempre tem um inimigo, entendeu? Você não pode guerrear sem construí-lo. Você constrói o inimigo. Às vezes esse inimigo nem existe. Às vezes você não acha um inimigo externo, então você cria, como fez a doutrina de segurança nacional no Brasil, o inimigo interno. Não é? Para você... Por que você cria o inimigo? Porque você organiza as pessoas... subordinando as pessoas a você, porque você vai protegê-las do inimigo. Sim. Né? Então, isso é um pretexto, é um engendramento para organizar a sociedade ou o cosmos social, né, de modo hierárquico, regido por dinâmicas autocráticas. Agora, uma coisa importante ao a gente indicar o Star Wars é que grande parte dessas séries, franquias e filmes mesmo, que nós assistimos hoje, eles pertencem, eles comungam com uma cultura patriarcal, não é? Você vê que Game of Thrones, não é? É uma cultura patriarcal. O que você vê? Símbolos de poder, reis, rainhas, barões. Não importa se o filme está como Duna, está lá, sei lá, no ano 10.000 ou 20.000 no futuro, mas tem lá os barões, os reis, não é? Tem guerra,
tem todos os símbolos do poder. Então, nós somos criados, não é? Um jovem hoje de 20, 30 anos foi criado assistindo essas coisas. Então ele começa a pensar que não há outra possibilidade, que o mundo é assim mesmo, que a guerra é inexorável, que é uma realidade permanentemente que nós presente. Precisamos construir inimigos para poder derrotá-los. Exatamente. E tem uma coisa que eu quero chamar a atenção para o Star Wars, que eu particularmente gosto muito do Mestre Yoda, né, que também não pode ser dito um grande democrata, não. Mas tem algo legal que é a questão do lado sombrio. E é muito interessante assim, né, que o ódio, ou seja, quando você está com raiva, quando você está tomado de... O lado negro da força. Sim, pois é, quando você está tomado da sua cólera, você fica mais propenso a não controlar o que você tem de ruim. Pode parecer uma coisa quase que de autoajuda, mas a verdade é que um dos condutores principais de autocracia é o sentimento do ódio. No começo, o Augusto falou que é muito mais épico do que lírico. Ele quis dizer com isso, como épico, que sempre tem aquela coisa do herói e do vilão. Não existe, na realidade, alguém que seja só herói ou alguém que seja só vilão. Todos temos, em todos nós, o lado positivo e o lado negativo. O heroísmo e a vilania fazem parte da nossa vida. A grande briga sempre é interna, é aqui, né? É que você tenta fazer com que o lado positivo. E o que eu acho que no Star Wars mostra essa coisa assim da queda do Luke Skywalker pro lado sombrio, é quando o ódio faz ele virar basicamente um longa-manos, um operador do senador Palpatine. Ou seja, o Darth Vader, que é um personagem conhecido mundialmente, né? Esse não é o Luke, né? O Darth Vader é o... O Darth Vader é o pai do Luke. É o Anakin, né? Anakin, desculpa. Anakin Skywalker. Nossa, os fãs vão cair de pau. O Anakin Skywalker. O Anakin, quando ele faz a transformação pro Darth Vader e ele vira um operador do Império, alguém que tão somente cumpre ordens de outro que quer o poder absoluto. A grande questão, acho que a grande lição democrática desse filme é que a relação do senador Palpatine e seu operador mais popular, o Darth Vader, que pode ser comparado com a União Soviética, ou seja, você pegar o Hitler, né, e, por exemplo, o Goebbels, qualquer um dos seus operadores, o Himmler, ou então qualquer um daqueles, é uma estética similar. Um grande chefe, com operadores que querem estar muito próximos do chefe. Uniformes, sempre uniformizados, comando, cadeia, hierarquia, equipamentos para fazer todos os demais se submeterem a essa vontade. Porque eles são o poder. Mas vamos lá, porque agora a gente tem dois assuntos para encerrar a nossa prosa de hoje. Primeiro, o livro Como as Nascem, o livro do Augusto de Franco, que já começou a ser vendido por um site. Começou hoje, não é? Meio-dia. E o site tem um endereço muito simples, é Como as Democracias Nascem. Pronto. .org. Como as Democracias Nascem.org. Você pode comprar o livro do Augusto de Franco. Eu confesso para vocês que em 7 dias eu li o livro. Fui voraz consumidor. E a coisa mais interessante, eu até falei para o Augusto, a coisa mais interessante desse livro foi porque eu depois descobri, claro, no início você até avisa, mas eu descobri a facilidade de lê-lo. Primeiro a introdução, que é obrigatória, e depois você migra para onde você quiser do livro, para você poder ter entendimentos completos. Então vale a pena Como as Democracias Nascem. E evento no final de semana, estamos nas praças com a democracia, Gabriel Azevedo. Em 2019, eu e Augusto bolamos uma ideia aqui para Belo Horizonte, que era Democracias, Livros e Praças. 10 meses, cada mês um livro. No final, eles próprios iriam organizar uma maneira de algumas pessoas irem comigo para Atenas e Londres, onde a democracia nasceu e ressurgiu. E foi mal barato. E muita gente cobra para a gente voltar. Então voltamos. Você que está gostando dessa conversa aqui online, vamos tentar fazer ela presencial. Que tal você conhecer alguém que você nunca viu na vida, né? Nós vamos, nesse sábado, dia 15, lá na Praça JK, vai ser a primeira, ali na Avenida Bandeirantes, nos encontrarmos, né? E claro, algumas dinâmicas para falar de democracia de um jeito prático, divertido. E, sabe, quer sair da mesmice, conhecer alguém que você não conhece, falar com alguém que pensa diferente de você, ocupar a cidade, parar de ficar só no streaming e ir para o mundo real? GabrielAzevedo.com, tá lá o link para você se inscrever e participar do Democracia, Livros e Praças. A ideia é julho, agosto, setembro, outubro,
novembro, dessa vez metade, 5 meses. Nós vamos ter o livro do Augusto como condutor e leituras complementares. O primeiro livro, para quem quiser ir adiantando, é O Julgamento de Sócrates, do E.F. Stone, um livro que eu considero muito importante para se entender a democracia na raiz. Augusto, esse nosso papo da democracia, é claro, vai lançar sementes. E a semente da transformação parece que está sendo lançada já para que as pessoas possam participar. Agora, Augusto e Gabriel, o fundamental é que você entenda que você tem que participar com a gente. Sim. Você tem que estar aqui conversando conosco em todos os nossos canais. E se você tiver algum tema que você acha que merece ser discutido sob o ponto de vista da democracia, manda para a gente. Nós vamos conversar sempre sobre temas, democracia e participação. Assim a gente vai transformando lentamente, sem nenhuma imposição, porque a imperfeição da democracia habita em todos nós. Até porque, democraticamente, eles mandaram a nossa pauta para o beleléu. Tudo que a gente tinha se organizado para falar aqui, nós não falamos. E atendemos... Um programa extremamente democrático, eles participaram e mudaram completamente o rumo da prosa. E atendemos de maneira muito precisa aqueles que participaram conosco desse nosso programa de hoje. Está na hora de acabar, a gente agradece a tua participação aí junto conosco, muito obrigado por estar conosco aqui. E a democracia é assim mesmo, a gente tem que fazê-la lentamente, sofrendo. Democratize, faça força, continue democratizando. Até a próxima terça-feira que vem. Um abraço.